Boas-vindas à nossa aula inaugural aberta ao público do Clube do Livro. Hoje, a gente vai mergulhar de cabeça em uma obra que é simplesmente fascinante e super debatida, Quebrando o Hábito de Ser Você Mesmo, do Joe Dispenza. O nosso grande objetivo nesse encontro é destrinchar de um jeito bem imparcial e direto o diagnóstico que o autor faz do sistema humano. Nós vamos entender essa reestruturação neurobiológica e o cruzamento, que muitas vezes dá o que falar, entre a física quântica e a transformação pessoal. Bora descobrir como nossos pensamentos e emoções criam a realidade e como sair de vez daquele modo de sobrevivência. Para guiar a gente nessa jornada, o nosso roteiro vai passar rapidinho pela biologia do nosso cérebro, pular para as teorias quânticas, dar uma olhada na visão mais cética da ciência tradicional e, claro, fechar com a metodologia prática. Então, vamos direto ao ponto. Parte 1. O loop de pensar e sentir. Olha só, a gente precisa começar pelo básico do problema biológico. O Dispenza chama isso de loop de pensar e sentir. Funciona assim. Os nossos pensamentos são como sinais elétricos no cérebro. Eles liberam uma química específica. O nosso corpo, por sua vez, sente essa emoção. E ela age como um sinal magnético, que manda um recado de volta para o cérebro para gerar ainda mais pensamentos iguais àquela emoção. E qual é o resultado dessa brincadeira? O corpo literalmente se torna a mente. A gente acaba trancando a nossa biologia em um passado super familiar e repetitivo. Mas calma, tem uma saída. E a base para quebrar esse ciclo repetitivo está na neuroplasticidade. A ciência já provou que o nosso cérebro não é uma caixa de cimento, fixa e imutável. Na verdade, ele é altamente maleável e adaptável a novas experiências internas. A grande sacada é que ao interromper aqueles padrões de pensamentos repetitivos e focar a atenção, a gente consegue de fato criar novas conexões neurológicas. É como pavimentar uma nova estrada na mente. E por que isso é tão urgente para nós? Bom, pensem nesse dado que é um tanto quanto assustador. Os estudos mostram que, lá por volta dos 35 anos de idade, 95% da nossa identidade já é, basicamente, um conjunto subconsciente de comportamentos memorizados, reações emocionais e crenças. Ou seja, a maior parte de quem nós somos roda no mais puro piloto automático. Vamos avançar. Parte 2. O você quântico. Saindo da biologia básica, a gente entra na teoria quântica da mudança. A estrutura do livro faz uma alegação bem ousada aqui. O campo quântico não responde ao que a gente simplesmente deseja, mas sim a quem nós estamos sendo. Lembra da eletricidade e do magnetismo? Pois é, quando a gente combina uma intenção clara, que é o sinal elétrico do pensamento, com uma emoção elevada, que é o campo magnético do sentimento, nós transmitimos uma assinatura eletromagnética totalmente nova para o campo quântico. Em teoria, é essa união poderosa que colapsa uma nova realidade física. E para colocar as coisas em perspectiva, a premissa é que o mundo físico que a gente toca e vê é quase inteiramente composto de espaço vazio e energia. A matéria sólida é só uma fração minúscula. A crítica que o autor faz é que a humanidade perde tempo demais focando nessa porcentagem minúscula de matéria e acaba ignorando um oceano inteiro de energia e de possibilidades infinitas. Mas por que é tão difícil mudar isso? Parte 3. O transe da sobrevivência. Vejam só o contraste gritante nessa tabela. De um lado, a gente tem um modo de sobrevivência, um cérebro super estressado, operando em ondas beta altas, banhado em cortisol e adrenalina, tentando desesperadamente prever e controlar o futuro para não sofrer. Do outro lado, temos o modo de criação, um cérebro coerente em ondas alfa ou teta, focado no agora e na energia interna. São dois estados de ser completamente opostos. O problema é que viver nesse estado de alerta constante ancora a nossa atenção no que o Dispenza chama de trindade da ilusão, ou The Big Three: o corpo, o ambiente e o tempo. Entupidos de hormônios do estresse, o foco fica totalmente materialista. A gente fica obcecado com os problemas externos, com o corpo físico e remoendo o passado ou temendo o futuro. E aqui vai a verdade dura. No modo de sobrevivência, a verdadeira criação de uma nova realidade é impossível. Claro que precisamos ver o outro lado da moeda. Parte 4. A crítica científica. Para embasar o método, o autor se apoia muito no famoso efeito do observador da física quântica. Ele propõe literalmente que a consciência humana tem o poder de colapsar ondas de probabilidade em partículas físicas. É a ideia de que a mente afeta a matéria de uma forma super direta e mensurável só pelo ato de observar. Mas é aqui que a ciência tradicional levanta a mão e diz: espera um pouco. Muitos físicos e pesquisadores argumentam que isso é um erro de categoria. As regras do mundo quântico,
que funcionam maravilhosamente bem para elétrons isolados em um laboratório, não podem simplesmente ser copiadas e coladas para a biologia humana. O nosso cérebro é um ambiente quente, úmido e muito barulhento, onde os estados quânticos se desfazem num piscar de olhos, num processo conhecido como decoerência. É super importante manter as coisas em perspectiva. A academia reconhece, sem sombra de dúvida, que essas meditações reduzem o estresse e trazem inúmeros benefícios psicológicos. O que é altamente contestado são as evidências específicas usadas para validar as alegações quânticas e genéticas. A crítica aponta para saltos lógicos, como pegar a ideia de coerência cardíaca e dizer que isso por si só altera o DNA diretamente sem a base de ensaios clínicos robustos e revisados por pares. Colocando o debate científico na gaveta por um momento, vamos para a prática. Parte 5. Entrando no modo de criação. Como é que a gente sai do modo de sobrevivência na prática? O livro oferece um roteiro meditativo super estruturado. Tudo começa com a indução, para acalmar as ondas cerebrais. Depois vem a poda neural, onde a gente reconhece e abre mão dos velhos hábitos. O objetivo aqui é sistematicamente desvincular a mente do ambiente. É deixar de ser alguém preso no espaço e no tempo para se tornar ninguém, existindo apenas como consciência pura no momento presente, antes de ensaiar a nova realidade. E uma das técnicas mais interessantes é aprender a fechar aqueles aplicativos mentais que rodam em segundo plano. Quando a gente percebe a mente escorregando de volta para os velhos hábitos de estresse e ansiedade, a gente deve dar um comando interno firme, muda. Redirecionando ativamente o pensamento, as redes neurais antigas param de disparar juntas e biologicamente a velha personalidade começa a perder força. O grande troféu dessa metodologia toda é alcançar o que ele chama de total transparência, ou o estado de ser. É quando o que a gente ensaiou mentalmente se torna tão natural, tão enraizado, que se reflete sem esforço nenhum na nossa vida externa. É o alinhamento perfeito entre quem a gente é por dentro e o que a gente demonstra para o mundo. E isso nos deixa com uma reflexão incrível. Independentemente de onde a ciência traça a linha sobre o quântico, o poder absoluto da neuroplasticidade prova que a nossa biologia é absurdamente adaptável. Será que dominar nosso estado interno é a chave para ir além das limitações do nosso ambiente? Pensa nisso. Bom, e para quem quer mergulhar ainda mais fundo com a gente e colocar tudo isso em prática, o Clube do Livro está de portas abertas. Nós temos 2 opções de assinatura para vocês. O plano básico, por apenas R$ 54,00 mensais, que te dá acesso total ao clube e às discussões, e o plano Premium, por R$ 92,00 mensais, que inclui o acesso ao clube e também aos nossos rituais de portal exclusivos. É a chance de não apenas ler, mas viver essa transformação. A gente se vê lá dentro.